O presidente da Câmara, Hugo Motta, segue segurando a pressão do PL para pautar o projeto de lei de anistia dos atos do 8 de janeiro. O Bruno Pinheiro tem mais informações, chegando no 3 em 1. Bruno, o PL segue na chamada obstrução responsável. O que seria isso, Bruno Pinheiro? Boa tarde, bem-vindo. Ao entendimento que essa obstrução não tem funcionado tanto, viu, Nelson Kobayashi? Ótima tarde a você e a quem nos acompanha nesta quinta-feira. Essa obstrução, que há um pouco mais de uma semana já vem sendo aplicada na Câmara dos Deputados, ontem ainda assim, na hora de uma votação sobre a reciprocidade em relação aos Estados Unidos e outras ações internacionais, acabaram chegando a um entendimento, a um consenso. A votação foi simbólica, ou seja, até mesmo a oposição acabou declarando voto favorável. E aí, diante disso, hoje na quinta-feira, o que é de rotina, a reunião com os líderes da Câmara dos Deputados. Hugo Motta sinalizou ainda uma resistência em colocar em votação em regime de urgência a anistia aos condenados em relação aos atos do 8 de janeiro. O líder disse nesta reunião, após esta conversa com o Hugo Motta, que essa obstrução que está sendo feita, ela é responsável, ainda que o Hugo Motta esteja sinalizando para os líderes não assinarem essa urgência da anistia. Vamos ver como foi essa conversa com os jornalistas hoje, um pouco mais cedo, na Câmara dos Deputados. Nós continuaremos em obstrução responsável. A nossa obstrução não é irresponsável com a casa, por isso estamos votando lentamente as matérias de importância para o país, mas vamos continuar nossa obstrução responsável até que o presidente Hugo Motta tenha o conforto para decidir sobre a liberação dos líderes para assinar. Eles não indicaram nenhum outro assunto para ser analisado na semana que vem. Eles só estão indicando a anistia, então nenhuma outra matéria foi indicada pela oposição na reunião de líderes. Essa reunião, ela acaba acontecendo para indicar os assuntos que serão analisados na semana seguinte. Então, estando em obstrução, a oposição não indicou nada. E ainda reforçou que já tem o número de votos suficiente e que hoje, logo cedo, às 6h47 da manhã, recebeu uma importante ligação de Gilberto Kassab, confirmando que vai levar cerca de 60% de votos para a anistia em relação aos atos do 8 de janeiro. Vamos ver. Que o presidente Hugo Motta continua sendo e será sempre aliado do PL em todas as nossas bandeiras, inclusive na anistia. Entretanto, a gente tem que entender as situações e a pressão que a cadeira de um presidente sofre. Nós temos e continuamos tendo o apoio dos partidos que já citamos. Hoje, às 6h47 da manhã, recebi uma ligação do presidente do PSD, presidente Kassab, me dizendo que o PSD, na sua maioria dos deputados, e segundo o líder Brito, entregará 60% dos votos à anistia. Então, está confirmado que, de acordo com o Hugo Motta, essa conversa, isso não vai acontecer nos próximos dias em relação à urgência da anistia, mas também está confirmado pela oposição que já tem um número suficiente para colocar em votação. O que eles estão alegando é que o Hugo Motta fez um compromisso lá durante a campanha para se tornar o sucessor de Arthur Lira, que se caso este assunto conseguisse alcançar a maioria de votos, seria analisada a urgência, mas o que até agora não foi feito. Eles não aceitam indicar para uma comissão especial, acham que não resolve, e nem mesmo levar para a Comissão de Constituição e Justiça. O único que vai atender a oposição é realmente a urgência, algo que o Hugo Motta está sinalizando que não deve acontecer nos próximos dias. Enquanto isso, na semana que vem, a obstrução está mantida 100% em plenário e também nas comissões, que também é muito importante, mas até agora não tem uma expectativa de nenhuma agenda. Koba. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Você volta ainda hoje no 3 em 1. Eu já quero começar a nossa rodada de comentários a respeito deste tema, a obstrução da oposição, os partidos que vão ou não aderir a esse PL, a este projeto de lei de anistia. Quero começar com o Fábio Piperno. Piperno, como é que você tem visto esta movimentação da oposição obstruindo as pautas no Congresso Nacional? Fábio Piperno. Olha, Coba, primeiro que a obstrução é um mecanismo legítimo, ele existe, ele está lá previsto, né? Enfim, no regimento da Câmara. Agora, dá a impressão também que o país não tem mais nada de relevante para decidir, a não ser essa questão da anistia, né? A todas aquelas pessoas que participaram
dos atos golpistas. E aí eu também eu acho muito engraçado, né? Quando o Kassab, segundo o deputado, né, Sóstenes, o Kassab teria então dito a ele que o PSD já tem 60% dos seus votos favoráveis a que esse projeto seja colocado em votação. Muito bem. Conhecendo o Kassab como a gente conhece, é possível que ele tenha dito para a oposição que enfim, a ideia da anistia, o projeto da anistia tenha 60% dos votos favoráveis na sua bancada e, ao mesmo tempo, nunca é demais imaginar que ele também já tenha dado um telefonema lá para a deputada, hoje ministra Gleisi, dizendo, olha, eu já tenho aí uns 70% contra a anistia, que a gente sabe que ele negocia com todo mundo, assim como o presidente Hugo Motta, né, que prometeu para o governo e para a oposição, sabe-se lá o quê, porque ele recebeu apoio dos dois lados e, obviamente, esses dois lados agora antagônicos cobram e pressionam o presidente para que ele tome enfim, a posição que lhes é desejada. Quero também saber a opinião do Zé Maria Trindade, porque esta projeção feita pelo líder, ali pelo deputado Sóstenes, o Zé Maria, é interessante, né? O PSD entregando 60% dos seus votos para o PL da anistia. Como é que é isso? Porque a gente vê o partido fechando apoio e entregando a maioria, pelo menos, né, a grande maioria, ou não fechando apoio, ou indo contra o PL. E essa entrega parcial, você já tinha visto isso, Zé? Sim, é porque é um assunto que não ganha unanimidade nem de um lado e nem de outro, né? O PL mudou a cara com a liderança aí do pastor Sóstenes, né? Isso é muito evidente, o partido ficou muito mais preso a essa condição de oposição e eu acho isso muito importante e bom. Um governo precisa ter oposição, isso é da democracia e quem elege um governante imediatamente elege o seu opositor, aqui quem teve menos votos. E é assim. E o PL está fazendo, a partir dessa liderança do Sóstenes, esse trabalho muito importante. Agora, virou uma pauta muito importante para o PL, não pode perder, né? Quando se adota um assunto assim como prioridade, não há possibilidade de perder. E o pastor Sóstenes tem negociado com vários partidos políticos. A obstrução é sim regimental, é uma arma, um instrumento das minorias. A maioria não faz obstrução. Coloca número no plenário e vota e pronto, né? Mas a minoria tem a possibilidade de obstrução. Mas esse instrumento deve ser usado com muita parcimônia. Eu acho que é como a greve, que é constitucional, é um direito do trabalhador, não do patrão, lockout é proibido, né? Mas que só pode ser usado em última instância. É como aquele alarme contra incêndio, quebre o vidro e dispare o alarme, ou seja, só em situações muito importantes. E aí, se não conta com o apoio do presidente, ou da comissão, ou da Câmara, fica muito difícil fazer oposição com minoria, obstrução com minoria. Ontem, enquanto o próprio Sóstenes indicava uma obstrução total, vestido de pretos ali e tal, eu falei, né? A obstrução será vencida, o projeto será votado, e foi, porque existem argumentos sobre maioria muito maiores. Agora, a adoção desse projeto aí da anistia como prioridade total para o PL é um resgate aí desse pessoal que foi abandonado nas portas dos quartéis e acabaram na cadeia, né? Então é uma tentativa ali do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro de assumir a defesa dessas pessoas. O que tem um debate muito forte de bastidores, Kobayashi, é que anistia? Qual será o texto final e quem anistiar e quais os crimes a serem anistiados. Ninguém defende um perdão total para quem quebrou os prédios do Congresso Nacional, do Palácio e do Supremo. Eu costumo dizer os prédios, né? Porque isso houve, né? Nada de quebra democrática ou de golpe. Quero te ouvir, Gustavo Segré. Tem um velho e experiente político da América Latina que fala que a grande maioria dos políticos toparia, em troca de poder ou dinheiro, vender a mãe. Mas algum deles, mesmo depois de receber, não a entregariam. E isso é o conceito da política. Erradamente, é uma pena que seja assim. Mas, logicamente, depende de que lado
da porta do banheiro está, como mencionaria o Barão de Itararé, é a importância relativa do tempo. Se você está do lado de dentro, não te preocupa, porque você já está coberto na sua necessidade. Mas se está do lado de fora e você está com vontade no banheiro e tem alguém ocupando o banheiro, aí o tempo é duro, meu amigo. Quando o presidente Bolsonaro, na época, 16 de março, fez uma menção específica que o Kassab tinha garantido os votos necessários para votar a anistia, e logo depois vem essa pego, através do STF, um processo de investigação contra Kassab, que vem da Lava Jato que está sendo anulada por um monte de ministros, mas esse pedacinho contra o Kassab ainda ficou e subiu para o Supremo Tribunal Federal. Aí eu pensei, curiosidade, casualidades não existem na política, então muito provavelmente isso tenha sido para dar uma pressão para o Kassab. Bom, agora ele garante 60%, mas estamos falando de políticos. Será? A única coisa que fica muito claro é que se o PL está insistindo tanto na colocação dessa pauta para votação, ele deve ter feito as contas e sabe que essa pauta será aprovada, porque corre o risco de, não sendo aprovada, de não conseguir tratar esse assunto agora. E vai depender muito da pressão, se tiver, da população que participaria no dia 6 de abril na Paulista, e se tem muita gente, a pressão contra políticos. Gente na rua não é bom. Ô Alan Gani, interessante essa condição do Gilberto Kassab, né, que é presidente de um partido que integra a base do governo, de alguma maneira, tem lá os seus ministros no governo Lula, por outro lado, é aliado do Tarcísio aqui, um dos principais braços secretários do governo do estado de São Paulo, e que teria interesses importantes para as eleições do ano que vem, talvez até aqui, no próprio estado de São Paulo, se o Tarcísio for, de fato, candidato à presidência da República, né? Inclusive, poderia haver até uma negociação aí de apoio ao PL da anistia, do PSD, dos parlamentares do PSD, e em contrapartida o Kassab seria contemplado de alguma maneira nos espaços, nos vácuos que vão ficar aqui no estado de São Paulo com a saída do Tarcísio. Como é que você vê essa figura, esse líder partidário que caminha nos dois lados e que tanto pode ter os seus receios, como trouxe aqui o Gustavo Segré, quanto pode ter as suas esperanças também em relação às próximas eleições? E aí, Alan Gani? Pois é, talvez hoje o PSD seja o partido que mais representa o Centrão. Pegando aqui uma carona no que o Zé sempre fala, o Centrão não é que é um partido, um movimento concreto, né? Mas é algo que a gente acredita e nunca viu. Mas representa muito esse fisiologismo, que ora vai à esquerda, ora vai à direita. O PSD hoje talvez seja o PMDB lá de trás. Ou seja, consegue ser oposição e governo ao mesmo tempo. Apoia o Tarcísio, oposição quando convém ao governo federal. Recentemente, o próprio Kassab deu declarações dizendo que deu a entender que estava desembarcando do governo federal, mas ao mesmo tempo mantém 3 importantes ministérios, né? Entre eles aí o Ministério da Agricultura e Minas e Energia. Ou seja, é um partido que tem o seu poder, tem a sua relevância e ele é primordial nessa questão da anistia. Se o PSD, de fato, embarcar, ou pelo menos 60%, aí o PL me parece que tem os votos necessários e aí a anistia é colocada em votação. Se vai ser aprovada ou não é uma outra discussão. Mas eu acredito que é uma pauta, assim, importante tirar isso da frente, principalmente para o PL. Muitos políticos, Coba, do PL, e não só políticos, militantes bolsonaristas, instigaram muito as pessoas na frente dos quartéis, dando esperança a elas, falsa esperança, e capitalizaram politicamente, dizendo, olha, daqui 24 horas vai acontecer alguma coisa, eu tenho informações. Daqui 48 horas vai acontecer, espera, daqui 72 horas, tal. Tem até um aí, né, que se diz jornalista e tal, de direita, que ganhava Pix com isso daí, né? Eita. Alimentando essa esperança. Se vendeu como vítima durante muito tempo e de vítima não tem nada. Então, assim, tem que tomar cuidado, e aí eu acho que, com razão, muitos políticos do PL se sentem, de certa forma, um pouco culpados com essa situação, dado que essas pessoas foram prejudicadas e muitos ali são inocentes.